Deus seja louvado. Que Deus bendiga todos os irmãos, cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor João Paulo, em nome de Jesus. Veio essa tarde aqui de quinta-feira deixar uma palavra para todos do canal, para todos que possam aí ouvir e escutar a palavra do Senhor Jesus Cristo. O livro de 1 Reis 18, 44 diz: E sucedeu que a sétima vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Israel estava vivendo tempos difíceis, tempos maus, mas todo momento de um tempo mau, Deus ele levanta os seus. Deus ele tem os seus para levantar a face da terra, irmãos. E ali Elias era um homem escolhido por Deus. Elias era um homem ali, louvado seja Deus, escolhido para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo e para denunciar o pecado daquele tempo, daquele povo. Louvado seja Deus. E nós conhecemos, aqueles que não conhecem a história diz que quando Elias ele profetiza sobre Israel, dizendo que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses, e Deus ali concedeu essa grande bênção pelo o sinal que estava na vida de Elias, porque Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Elias era um homem cheio da presença, cheio da glória de Deus. Então Elias era conhecido pelos céus. Quantos homens na face dessa terra hoje, irmãos, que fala do nome de Jesus, que prega o evangelho de Jesus Cristo, mas é desconhecido no reino celestial. Muitos são conhecidos na terra, muitos são conhecidos pela sua eloquência, ali pelo, louvado seja Deus, pela sua ciência, pela sua fábula humana, mas muitos são desconhecidos no reino dos céus. Muitos são desconhecidos pela presença de Deus. Elias era um homem conhecido, mas para se tornar conhecido para Deus, irmãos, a história não relata, mas o que aquele homem ele teve que se passar para ser conhecido por Deus. Aquele homem ele deve ter passado muitas noites e noites e noites em claro, em jejum e oração, para ser conhecido, irmão, pelas mãos do nosso Deus, e para Deus usar ele de tal maneira poderosamente. Numa certa feita, os fariseus perguntam para Jesus que a autoridade que Jesus tinha para expulsar demônio. Jesus olha para os fariseus e disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Então, ou seja, irmãos, olha que a autoridade o Espírito Santo outorgou para os homens na face desta terra. E Elias era um homem, irmão, que foi escolhido por Deus para denunciar o pecado. Elias era um homem que foi escolhido dentre muitos, aleluia, para denunciar a forma que Acabe estava vivendo junto com a sua esposa Jezabel. E ali Elias foi levantado para proclamar a justiça do grande Deus e as mãos poderosas da vingança e justiça dentro de Jerusalém. E quando nós vemos essa passagem, a qual nós acabamos de ler, a qual Deus tinha se cumprido a justiça, a qual toda a terra estava em fome, Elias se apresenta novamente perante Acabe. E quando Elias se apresenta novamente perante Acabe, a Bíblia diz que Acabe chega para Elias e disse: porventura é tu, Elias, perturbador da ordem de Israel? Ali Elias, com toda a autoridade, intrepidez do céu, Elias diz para aquele homem, diz: eu não tenho perturbado a Israel, a não ser tu e tua casa e a tua rainha chamada Jezabel. E quando Elias ele se prostra, aleluia,
ali para orar a Deus, para que Deus viesse abrir os céus novamente. Deus, mais uma vez, ele conhece, irmãos, a voz do homem chamado Elias, porque as mãos do Espírito Santo, as mãos do Senhor, era com Elias, irmão. Então Deus, ele conhece os seus, Deus ainda tem os seus na face desta terra, Deus ainda tem os seus escolhidos na face desta terra, irmãos, porque Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. A Bíblia vai dizer que Elias, ele não era um homem comum. Elias, ele não andava de qualquer forma, de qualquer maneira. Elias, ele era um homem solitário. A primeira característica, irmão, de um profeta de Deus, que ele não vive em roda de escarnecedores. A primeira característica de um homem de Deus, irmão, que ele não vive, aleluia, muitas das vezes com um sorriso na face, porque Elias era um homem experimentado. A Bíblia vai dizer que eram as mesmas características que foi dada para João Batista: roupas, vestido de pele de camelo, aleluia, roupas que não era típica da época, aleluia, um cinturão no seu peito, e ali Elias comia gafanhoto e mel silvestre também, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem era diferente. Aquele homem, irmão, ele era diferente porque aquele homem, ele tinha o brilho do Espírito Santo de Deus, assim como tinha Moisés. Aquele homem, irmão, Deus pelejava por ele, assim como Deus pelejou com Josué. E é por isso que quando aquele homem ora e o menino sobe ao cume, pela 7ª vez, o menino fala: eis que vejo uma nuvem pequena, como se fosse a mão do homem. Então, ou seja, por um homem, irmão, entrou a escassez, e pelo um só homem, pelo mesmo homem, entrou a provisão e a abundância de Deus. Eu vos deixo essa palavra nessa tarde, dizendo que está faltando, aleluia, muitos homens de Deus na face desta terra, homens compromissados com o verdadeiro evangelho, homens, irmãos, que não são amantes de si próprio, homens que colocam, aleluia, o nosso Deus como primícia, homens que foram levantados e não se corromperam como Balaão, irmãos. Louvado seja Deus. Eu vos deixo essa palavra nessa terra e lhe faço uma pergunta: por quem que você é conhecido? Pelos homens desta terra? Qual a ciência que você usa? A ciência desta terra? Ou você é conhecido por Deus? Ou você tem a ciência do Espírito Santo de Deus? Porque a palavra de Deus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, louvado seja Deus. Amém.